Sobre fundo grafite, um triângulo branco à esquerda com a palavra graduação. Disciplina Desenho Técnico Assistido por Computador. Essa aula em específico, né, a primeira aula da disciplina, né, é uma introdução ao desenho técnico e a sua importância, né, na engenharia. Então vamos falar alguns assuntos relacionados, tá, ao desenho técnico. O professor Antônio Francisco Savi usa camisa azul marinho e calça jeans escura. Ele está em pé atrás de um púlpito de acrílico e de costas para o cenário do estúdio da Univesp, com puffs em tons de azul e fundo amadeirado. Sobre o púlpito, manuseia um dispositivo para controlar a apresentação de slides, que tem fundo vinho e surgem ora em tela cheia, ora como efeito gráfico à direita do professor, em um plano mais aberto do estúdio. No primeiro slide, o nome da disciplina e o título da aula. Introdução ao desenho técnico e a importância na engenharia. Uma coisa muito importante a se saber é que o desenho técnico, né, embora hoje seja muito utilizado em computadores, né, nós temos que ter a base, né, a base teórica, né, para você entender qualquer tipo de desenho, seja ele em computador ou em folhas, né, de papel, seja ele onde for. Então essa base teórica é necessária, né, para ser entendido isso. E com certeza, né, conforme diz a disciplina, né, que é assistida por computador, né, nós vamos ter partes aí, né, que vamos falar sim dos computadores, tá ok? Então o desenho técnico, né, uma definição aqui, é uma maneira formal e precisa de prover informações sobre o formato e dimensões de objetos físicos. Na verdade, o desenho técnico para o engenheiro é uma forma de traduzir o seu trabalho, tá? Assim como para os físicos, né, as suas fórmulas, né, para o arquiteto também o desenho. Então é uma forma de demonstrar, né, e mostrar, né, como vai ser feita aquela peça ou aquela casa, no caso do engenheiro civil, né? Então traduzir, né, o seu projeto, né, de uma forma que outras pessoas entendam. Então podem ser realizados à mão livre, né, como eu falei, com utilização de ferramentas, ou seja, lápis, compasso, esquadro, e por métodos computacionais, né, que são os programas CAD, como eu disse, que vão ser vistos aí, né, durante a disciplina. Slide intitulado Desenho Técnico, com 3 caixas de texto coloridas e com imagens correspondentes. Figura 1. Desenho técnico em preto e branco de uma engrenagem com as vistas frontal e lateral da peça. Cada componente da peça tem uma indicação numérica. À esquerda da figura, o texto. É uma maneira formal e precisa de prover informações sobre formato e dimensões de objetos físicos. Figura 2. Vistas de cima, as mãos de alguém desenham uma planta baixa com lapiseira e régua sobre um papel. Ao lado, há uma borracha e um compasso. À direita da figura, o texto. Podem ser realizados à mão livre com a utilização de ferramentas, lápis, compasso, esquadro, escalas, etc. Figura 3. Print de um desenho em CAD de um compressor. Na parte superior, a barra de ferramentas e na lateral esquerda, um painel com diversas opções. O compressor tem 2 estruturas cilíndricas conectadas por uma engrenagem. O interior das peças cilíndricas são coloridos e o restante da peça é cinza. À esquerda da imagem, o texto. Métodos computacionais, programas de CAD. Existe uma classificação, é claro, no desenho técnico, né, ele é dividido segundo a norma, tá? A gente vai ver a norma um pouquinho mais para frente. Então o desenho técnico é dividido em projetivo e desenho não projetivo. O não projetivo ele pode ser traduzido aí em esquemas, diagramas, gráficos, fluxogramas, ou seja, não existe uma representação, né, dimensional, né, para você falar das medidas, por exemplo, desses fluxogramas ou esquemas ou gráficos, né? O desenho projetivo já tem essa característica, né? Eles são desenhos que utilizam projeções ortogonais e perspectiva, né? Ou seja, né, conforme o exemplo aqui, eu tenho essa peça, né? Então essa peça aqui ao lado, o desenho dela, eu tenho as medidas dessa peça. Ou seja, para, né, replicar essa peça, são necessárias algumas medidas, dimensões, né,
né, para alguém poder reproduzir essa peça. Novo slide com o título Desenho Técnico Classificação. No canto superior esquerdo, o termo Desenho Técnico está em um retângulo azul que se ramifica em dois. Para baixo, um retângulo verde com o termo Desenho Não Projetivo, seguido de um fluxograma composto de formas geométricas roxas e setas. À direita, o texto. Não são representados por projeções. Enquadram-se aqui os esquemas, diagramas, gráficos e fluxogramas. A segunda ramificação, de desenho técnico, é para a direita. Em um retângulo vermelho, o termo desenho projetivo, seguido do texto. São os desenhos onde se utilizam as projeções ortogonais e perspectivas. Ao lado direito do texto, imagem do projeto arquitetônico do Palácio das Tulherias, na França. Na parte superior, a planta de elevação com a fachada externa. E na parte inferior, a planta baixa. Abaixo do texto, duas imagens de uma mesma peça. À esquerda, fundo preto com a peça renderizada em cinza. À direita, o desenho técnico com fundo branco, linhas pretas e indicações numéricas das dimensões. A importância do desenho técnico para o engenheiro, né, eu já adiantei um pouco, mas o desenho técnico, né, o aprendizado do engenheiro irá depender do desenho técnico. Por que eu coloquei essa frase, né, irá depender do desenho técnico? Vão existir muitas circunstâncias aí do engenheiro que para demonstrar a sua ideia, né, o seu projeto, você vai ter que desenhar, tá? Né, fazer um desenho para as pessoas entenderem o seu projeto. Então, né, por isso que eu coloquei o aprendizado do engenheiro irá depender do desenho técnico. Então, é necessário entender, né, como se coloca ali, né, as características do desenho técnico. É uma ferramenta para interpretação e representação de um projeto, né, como eu já disse. Estimula, claro, a criatividade, o aprendizado e a sistematização de ideias. Né, você desenhando o seu projeto, você consegue ali enxergar erros, né, por exemplo, enxergar erros e economizar o tempo aí da empresa. Né, economizando esses erros, é lógico que economizando tempo numa empresa você economiza recursos também, né, dinheiro, pessoas, né. Ideias concebidas por alguém, né, que sejam executadas por terceiro. Né, acho que a primeira coisa quando falamos de desenho é pensar nisso, né, que você, para reproduzir aquela peça ou aquela casa, né, que foi projetada ali, né, através do desenho é muito mais simples e fácil. Né? E os profissionais têm um modelo para constatar a qualidade do projeto. Tá? É muito importante, né, essa parte de qualidade para qualquer tipo de engenheiro, né, para o tipo de produção também, né, você ter a qualidade do seu projeto. E você olhando os detalhes do seu desenho, você consegue aprimorar essas qualidades. Tá? Imagine você construir uma casa sem um desenho, né, sem uma planta. Né, você vai levantando as paredes sem ver o tamanho de um quarto, de um banheiro. Né, com certeza isso não vai ficar muito eficaz lá no final do projeto. Slide com o título Desenho Técnico – Importância. O termo desenho técnico está centralizado no slide. Ao redor, as frases. Aprendizado de um engenheiro irá depender do desenho técnico. É uma ferramenta para a interpretação e representação de um projeto. Profissionais tenham um modelo para constatar a qualidade do projeto. Ideias concebidas por alguém que sejam executadas por terceiros. Estimula a criatividade, o aprendizado e a sistematização de ideias. As palavras aprendizado, interpretação, qualidade, executadas e estimula estão destacadas em amarelo. Falando um pouquinho do desenho técnico CAD, aqui eu vou passar bem rápido, a gente vai ter uma aula específica para CAD. Então a sigla CAD vem do inglês Computer Aided Design, né, ou traduzindo desenho auxiliado por computador. Aqui, só abrindo um parênteses, esse desenho aqui que é traduzido do design, né, na verdade design aqui deveria ser traduzido como projeto.
né, nós vamos ver que softwares CAD, eles têm uma atividade que é o desenho, mas tem muitas outras atividades, né, que eu vou falar um pouquinho aqui também na próxima slide. Então, poderia ser projeto auxiliado por computador. Tá? Então, existem muitos programas proprietários, né, para CAD. Né, o AutoCAD, né, ele aproveitou a sigla CAD, né, como marketing, tá? Mas ele é uma marca de um software CAD. Então, todos esses softwares aqui que eu listei, o AutoCAD, o TopSolid, o SolidWorks, são softwares CAD, ou seja, softwares de design, né, ou softwares de desenho, ou somente desenho e alguns agregam outras atividades aí. Aqui alguns exemplos, né, tem um carro aqui desenhado, é uma bomba hidráulica, tá, uma planta aí de engenharia civil, tá, como exemplo aí para vocês. Slide intitulado Desenho Técnico CAD e com o texto. A sigla CAT vem do inglês, Computer Aided Design, ou traduzindo, desenho auxiliado por computador. Existem muitos programas proprietários para CAD. Entre os mais conhecidos estão o AutoCAD, TopSolid e SolidWorks. Abaixo, 3 figuras. Figura 1. Sobre fundo preto, modelo 3D de um carro em linhas brancas e com a parte interna visível. Figura 2. Sobre um fundo quadriculado azul escuro, imagem renderizada de uma bomba metálica com parte dos detalhes internos à vista. Figura 3. Planta renderizada de uma casa. Essas outras atividades, né, que eu falei, né, dos softwares CAD, né, eu coloquei algumas siglas aqui. Também a gente vai aprofundar mais para frente, tá, essas funcionalidades aí. Então, um software CAD, né, ou seja, um projeto, né, auxiliado por computador, né, se a gente traduzir aqui o design como projeto, ele possui também essa sigla CAE, né, que é Computer Aided Engineering, né, ou seja, engenharia. O que faz o CAE? Ele testa, por exemplo, você desenha uma peça que tenha um pistão, por exemplo, né, ele vai testar o esforço, né, já vai testar ali o esforço, ou seja, o protótipo ali daquele pistão. Se vai aguentar a força necessária que você impôs a ele, né, então ele já vai, de acordo com o material que você escolheu para realizar esse projeto, né, com as características desse material, ele já faz esse teste, tá? Então, isso de novo, né, isso ganha tempo aí para a empresa. Ao invés de fabricar aquela peça, né, e testá-la fisicamente, ele já pode testá-la no software. O CAM, né, que é o Manufacturing, né, ele traduz com esse software, né, ou seja, né, eu posso estar desenhando aqui no meu computador, né, aperto um botão, aquela máquina já vai fabricar, né, que é Product Data Management, é o gerenciamento de uma lista de materiais, né, você projetando, né, como eu disse, o CAD, você está projetando né, a sua peça, ou o seu equipamento, né, você já tem uma lista de materiais, né, que podem ser usados, inclusive uma lista de materiais que a empresa tem, tá? Que é a função do CAPP, que é o próximo item aí, tá? Ou seja, planejamento de processo. Né, com esse CAPP, além da lista de materiais, né, que eu tenho todas as características dos materiais para fabricar aquele objeto, eu tenho também a lista de materiais que a empresa tem, de materiais e máquinas. Então, o CAPP, além de você desenhar aquela peça, você já pode montar o processo de produção daquela peça. Né? Aqui já dá para entender um pouco mais, né, do que eu falei que, né, quando a gente traduz aí o design por projeto ou desenho. Tá? Então, é muito mais que desenho, um CAD. Slide com o título Desenho Técnico CAD e... Abaixo os tópicos. CAD, Computer Aided Design. CAE, Computer Aided Engineering. CAM, Computer Aided Manufacturing. PDM, Product Data Management. CAPP, Computer Aided Process Planning. Então, continuando com esse conceito, né, o CAD é uma fusão de tecnologias. Tá? Então, com o computador você consegue, né, realizar os desenhos,
fazer as análises de engenharia, né, no caso do CAI, né, realizar a criação, modificação, otimização de processos, né, tudo isso com simples, né, assim, podendo traduzir, com simples software CAD. Então, os benefícios dele: melhor documentação e apresentação do produto, né, claro, isso já sai quase que automaticamente nessa documentação do produto. Se você tem o processo ainda mais, se você tem a lista de materiais ainda mais, dessa lista de materiais já pode sair, né, por exemplo, uma lista de compras ou uma lista né, de produção, né, de materiais aí para você, né, realizar o seu projeto. Um melhor gerenciamento do projeto, né, com todas essas razões que eu já passei. E você tem uma base de dados para o CAI, CAPP, CAM, né, se quiser utilizá-lo. Slide com o título Projeto Auxiliado por Computador, CAD. E o tópico: Conceito, Fusão de Tecnologias. Na sequência, um esquema. À esquerda, um desenho técnico de um parafuso e à direita, um retângulo com o termo Análises de Engenharia. Deles partem setas que apontam para a figura de um computador ao centro. Outras setas partem da figura do computador e indicam retângulos azuis com os conceitos criação, modificação e otimização. Abaixo do esquema, o texto: benefícios, melhor documentação e apresentação do produto, melhor gerenciamento do projeto, base de dados para CAI, CAPP, CAM, etc. Aqui alguns exemplos, tá? Existem softwares CAD que são mais específicos para modelagem em sólidos ou para modelagem de superfície. Tá? Eu coloquei aqui a máscara do Homem de Ferro, aí, modelagem de superfície. Né? A avaliação de montagem também. Né? Vocês podem observar que nesse avião aqui as peças estão coloridas, né? Então, você desenha separadamente cada peça no CAD e você pode montá-la dentro do próprio CAD, tá? E fazer esse teste também, né? O CAI realiza esse teste de, né, tem CADs que você pode observar até o motor funcionando, tá? Slide com 2 exemplos. Figura 1. Máscara 3D do Homem de Ferro nas cores dourado e vermelho. À esquerda, o termo modelagem de superfície. Figura 2. Vista interna das instalações de um monomotor, com as peças coloridas. A aeronave é vista de lado e de cima. Na imagem, da esquerda para a direita, os termos em balões interligados: Detailed Integration, Precise Ergonomics, Ready to Build. Ao lado da imagem, o termo Avaliação da montagem. Aqui é uma ilustração de montagem, tá? Fazendo a detecção de interferência, né? Ou seja, cada peça aqui, essa coroa amarela aqui, né, ela está conectada a uma engrenagem menor, tá? Então ela faz a detecção de interferência, ou seja, qual a força que está sendo utilizada por essa coroa, né, nessa engrenagem. Então é realizado esse teste de interferência. Para quê? Aqui, na verdade, é para ver se o material que foi escolhido, ele aguenta, né? Então, isso, né, ele aguenta toda essa pressão aí que está sendo exercida. No slide, ilustração de um motor com engrenagens. Ao lado, as informações. Ilustração de montagem, documentação. Detecção de interferência. Outros exemplos aqui de realidade virtual, né, aqui um exemplo de uma companhia aérea, né, vendo um avião aqui. Tá? Hoje é comum você, na realidade virtual, né, desenvolver produtos. Tá? A própria Samelo, ela tem uma sala dessa que ela desenvolve sapatos, né, por exemplo. Tá? Então, a pessoa ela usa a mão, né, ela pega o material, por exemplo, pega o couro, seleciona uma ferramenta, a mão dela vira uma tesoura, ela corta aquele couro para fazer o sapato. Então, esse é o nível de realidade virtual que nós temos hoje. A simulação de layout 3D, aqui como exemplo um aeroporto, né, de aviões chegando, né, se vai ter algum tipo de interferência, né, se vários aviões chegarem ao mesmo tempo. Né. Esse exemplo aqui eu trouxe para demonstrar
que o desenho não é só para você criar alguma coisa, e sim testar alguma coisa que já existe. Tá? Nesse caso aqui a gente está simulando o layout, né, de um aeroporto, para ver se os aviões, né, conseguem entrar e sair ali nas suas vagas, né, tá, normalmente. Novo slide com os exemplos. Figura 1. Pessoas em uma sala usam óculos de realidade virtual e observam a projeção de um avião. Figura 2. Simulação de layout 3D. Vistos de cima, 4 aviões estacionados. Um deles está destacado em laranja e é projetado em 3 pontos diferentes do trajeto para estacionar. Bom, esse foi o conteúdo da primeira aula da semana 1, tá? Que é conhecer essa base teórica, né, do desenho técnico e a importância da engenharia, né? Foi aqui a aula 1. Tá? A próxima aula vai ser a compreensão das normas e convenções para desenho técnico, né? Essa será a nossa aula 2. Normalmente vão ser 3 aulas, né? 3 aulas por semana. No slide Semana 1, os tópicos: conhecer a base teórica do desenho técnico e a importância na engenharia, compreender as normas técnicas e convenções de desenho técnico, conhecer os instrumentos de desenho e a utilização. Objetivos específicos da Semana 1. Aula 1, Introdução ao desenho técnico e a importância na engenharia. Aula 2, Compreensão das normas e convenções de desenho técnico. Aula 3, Familiarização com os instrumentos de desenho e sua utilização. Tá? Passando para a semana seguinte. Aqui à frente eu tenho as referências bibliográficas, né? Se quiserem consultar, vai estar disponível. Das figuras e do conteúdo, tá ok? Slide com as referências bibliográficas, todas acessadas em 3 de outubro de 2023. Da Cruz, Michele Davi. Desenho técnico, disponível em Minha Biblioteca, Editora Saraiva, 2014. A importância do desenho técnico, disponível em omegajunior.com.br. Desenho técnico mecânico 2, disponível em edisciplinas.usp.br. Château de France, à siècle de la Renaissance, Flammarion, Paris, 1989. Como o AutoCAD transformou o desenho técnico, disponível em gcadcam.com.br. Fluxograma de processo, disponível em resultadosdigitais.com.br. depositephotos.com.br. Modelos 3D, disponível em cgtrader.com. Avião projetado na UFMG bate 5 recordes mundiais de velocidade, disponível em portaldoaviador.com. Interference Detection M6A4, disponível em youtube.com. Sala de projetos em realidade virtual, disponível em www.hellodd.com. Aeroexpo, disponível em aeroexpo.online. Bom, então é isso, pessoal. Vou deixar um vídeo aqui para complementar o entendimento da aula, né, para vocês terem mais referências, né, sobre essa aula. Em videochamada, o professor Antônio Francisco Savi é visto do peito para cima em tela cheia. Ele usa camiseta cinza e está em uma sala com paredes brancas. Olá, Jaime. Tudo bem? Boa tarde, Savi. Tudo bem? Tudo bem, você? Bem também, graças a Deus. Primeiro, agradecer você pela disponibilidade aí de mostrar um pouco o seu trabalho. Eu gostaria que você se apresentasse a sua formação, né? Você tem uma empresa, né? Falasse da sua empresa. Depois a gente parte para outras perguntas. Sim. Eu sou engenheiro industrial madeireiro. Eu sou formado na Unesp em 2012. Jaime Pim Regli, CEO da PRT Engenharia. É um homem branco de cabelos e barba castanhos com fios grisalhos. Usa camisa marrom e está em um ambiente de paredes brancas. E eu saí da faculdade, fui para trabalhar na área de construção a seco com wood frame. E essa entrada da construção a seco, eu acabei aprendendo um pouco de várias tecnologias da construção civil, seja steel frame, seja CLT, MLC, e
depois de ter terminado o estágio, eu entrei na Shintech. Eu era engenheiro de obra inicialmente, né? E só acompanhava as obras, fazia cronograma, orçamento. E depois, quando eu estava começando nisso, eu fiz uma pós-graduação, um MBA em gerenciamento de projetos, onde me deu também base geral para projetos, né? E depois disso eu trabalhei mais até 2020, tocando obra ainda de wood frame, steel frame, telhado shingle, tudo quanto é sistemas de construção, construções mecânicas, né? Que basicamente linha de montagem. E em 2020 eu direcionei um pouco da minha empresa para integrar, o mercado carecia um pouco de conhecimento sobre sistemas construtivos, né? E eu peguei algumas representações para acabar falando desses sistemas que existem, representando algumas indústrias. Hoje eu represento sistemas construtivos das indústrias Sika, Kings País Oeste e TC Shingle. E estou no mercado hoje tentando integrar a parte de projetos junto com a execução, formando mão de obra, formando projetista. A ideia sempre é conceitual, fazer o projeto da maneira correta, né? E é isso que eu tenho feito. Essas atividades, Jane, qual a importância do desenho, né, nessas atividades? Você falou projetos, né, falou, né, de acompanhamento de obra, né? Acho que entre muitas atividades, né, o desenho pega uma carga bastante alta aí, né? Sim, basicamente, para tudo que você tem que fazer, você tem que referenciar um desenho. Então, você vai falar os números, né? Os números que o pessoal fala, metragem quadrada, mas sempre você tem que referenciar um desenho. Então, é um telhado, é uma parede? Baseado no quê? Então, geralmente a gente acaba tendo que integrar desenho com tabelas. Então, a interpretação de desenho, você tem que fazer com que interpretar o desenho e transformar isso em números, porque os números não estão prontos. Então, você tem que, geralmente quem tem o projeto concebido na cabeça, passa para o papel e depois esse papel, que é o desenho, vira planilhas, números em geral. E essa base que você teve na universidade, a base mesmo do desenho, né, de você reconhecer as vistas, né, saber colocar as cotas, né, isso ajudou bastante você mexer com softwares, né, que hoje basicamente o software, o AutoCAD, outros tipos. O que te ajudou? Hoje, primeiro, quando eu estive na faculdade, a primeira coisa que eu tive foi o desenho na mão, né, para você entender. Porque o desenho à mão que você faz é sempre o primeiro rascunho. Esse rascunho vai se transformar em um desenho através de software. Então, você tem que ter uma base de o que é a interpretação de desenho na mão para depois também vir no software. O software, quando eu estava na faculdade, primeiramente foi o AutoCAD. O AutoCAD é o desenho básico que todo mundo faz em plantas 2D. Eu vim em 2012, então o 3D estava começando um pouco naquela época, não estava tão vigente que nem está hoje, né? Depois, para o final da faculdade, teve aula de mobiliário, onde a gente tinha o TopSolid, também teve um pouco no começo de SketchUp. SketchUp também é um programa que é bem difundido também hoje. O SketchUp é projeto em 3D. Quem projeta usa muito porque é um software gratuito e depois, se você quiser alguns pacotes, você consegue comprar. Mas o fato de ser gratuito, você tem acessibilidade para muita gente também. Então, a gente tem que saber, na faculdade a gente aprendeu uma base disso, né? Para depois você ter a prática, porque para ficar bom, você tem que ter prática. Na faculdade é uma introdução. Sim. Aí depois, com mais prática, a gente acaba tendo o dia a dia. E hoje, a importância no meu dia a dia, hoje, eu tenho que interpretar vários desenhos toda hora, né? Então, eu pego projetos diversos, eu tenho que saber abrir e saber interpretar, saber como
eu vou ter uma reunião através desse desenho com o cliente para entender a solução e levar uma solução para ele também a partir do desenho. Então, o desenho é importante, a gente tem que saber interpretar ele. E a importância dessa cronologia, né? Ou seja, você começar da coisa básica, né? Que você falou desenhando papel, né? Para depois ir aprimorando. E esse aprender a enxergar as vistas, né? Isso é, você falou muito bem, né? É só com treinamento, né? Bastante treino, né? É a prática. Na verdade, a gente tem que ir fazendo com... A gente tem que entender o desenho 3D, só que a gente tem que entender também o que é o projeto que a gente está fazendo, entendeu? Porque se você não entende o que é o projeto que você está fazendo, você vai... Muitas vezes tem erro de projeto que as pessoas não sabem o que é desenhar. Então, é importante você entender o real que está fazendo e você tentar traduzir ele para o papel. Entendeu? Isso que eu acho que é o principal, você integrar as duas coisas. Ah, ótimo. Jaime, muito obrigado, viu, pela sua declaração aí, né, pelo aprendizado que você teve e passar isso, né, para quem está começando aí é muito importante. Tá? Eu agradeço desde já. Tá? E até uma próxima entrevista aí. Tranquilo, obrigado e fico à disposição sempre que tiver alguma coisa para ajudar aí vocês, a gente está aí. Tá, ok. Obrigado, até mais. Valeu, até mais. Sobre fundo branco, 2 retângulos vinho e cinza alternam-se nas laterais. No centro da tela, os créditos em letras pretas. Governo do Estado de São Paulo. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. Universidade Virtual do Estado de São Paulo, Univesp. Presidente, Marcos Borges. Diretora acadêmica, Simone Telles. Audiodescrição, Núcleo de Acessibilidade Frictis. Roteiro, Marina Bragiato. Revisão, Keiko Trida. Consultoria, Sidney Tobias. Gravação, Leandro Ribeiro. Narração, Camila Quirino. univesptv.com.br